E aí, meu amigo, minha amiga, curseira, bora bater firme e forte aí no nosso estudo de Direito Administrativo. E olha só, vamos dar uma olhada em alguns tópicos fundamentais. Não tem como a pessoa falar que sabe Direito Administrativo sem saber isso daqui. Direito Administrativo, a gente começa ele de maneira um pouco diferente de outras matérias, né? Porque a gente começa geralmente com princípios. Aqui não, a gente tem que trazer alguns conceitos, tem que explicar quem que é administração pública para depois, por exemplo, cair em princípios. Mas por que isso, Thales? Para você ter uma compreensão melhor da matéria, para ter um esquema didático melhor. Olha só. Primeira coisa, primeira distinção que a gente vai fazer, que é importantíssima. Nós temos, na Constituição Federal, a tripartição dos poderes, a separação dos poderes. Como assim? Historicamente, quando a gente pega todo o poder e coloca na mão de uma pessoa só, essa pessoa vai fazer bosta, é lógico, ela vai abusar desse poder. Então, para que isso não ocorra, nós separamos o poder em três. Nós temos três poderes, que são os chamados poderes do Estado ou poderes da República. Nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Depois a gente vai falar até um pouquinho melhor disso, mas aqui o que interessa para a gente nesse momento é só o mais basicão. Então olha só, nós temos a tripartição dos poderes, beleza? Executivo, legislativo e o judiciário. Cada um deles tem as suas funções principais e funções secundárias. Mas não é assim que vem na prova para você não. Na prova para você tem funções típicas e funções atípicas. Então função típica é a principal função daquele poder. É o para que efetivamente ele existe, mas ele também exerce outras funções de forma atípica. Então, olha só, nós temos as funções típicas, que são as funções principais de cada um desses poderes, hein? Decore esse termo. Mas nós temos também funções secundárias, que a banca vai chamar para você aí, ó, de funções atípicas. Fica de olho nesse azinho. Qual que é a principal função do poder executivo? Administrar. A função administrativa é a principal função do Poder Executivo. E do Poder Legislativo? É legislar, criar leis, mas ele também exerce o controle financeiro. Tá? É um tópico lá longeão que a gente tem, que você já pode colocar o seguinte, isso aqui é meio amplo mesmo. O Poder Legislativo também tem como sua função típica a função de fiscalizar. Ele fica ali, ó, de olho nele e nos outros poderes também. E o Poder Judiciário? Ele julga, é a função jurisdicional de aplicar o direito. No caso concreto, é a função de julgar. Então, essas são as funções típicas dos poderes. Entretanto, eles também exercem outras funções de forma atípica, funções secundárias. Então, olha só, nós temos também eles exercendo funções secundárias, funções atípicas. Por exemplo, chega mais, olha aqui, o Poder Executivo também pode legislar, uma medida provisória. Ele está legislando, então ele está exercendo uma função atípica. O poder legislativo, ele também pode julgar. Nós temos, por exemplo, o Senado Federal julgando o presidente da República por crimes de responsabilidade. Ele também julga. Mas olha que bacana, ó, o poder executivo também desempenha a função administrativa. Imagina que a Câmara ou o Senado estão fazendo um concurso público, estão licitando. É função administrativa, eles não estão criando leis, eles estão administrando. O poder judiciário também pode legislar, por exemplo, os seus regimentos internos, mas ele também exerce a função administrativa. Quando você vê um concurso de tribunal, o tribunal fazendo uma licitação, por exemplo, nós temos o desempenho da função administrativa. E o direito administrativo ele é direcionado aqui, ó, na função típica do poder executivo e nas funções atípicas de administrar do poder legislativo e do poder judiciário. Então, reparou que a função administrativa não é exercida apenas pelo Poder Executivo? O Poder Legislativo e o Poder Judiciário também desempenham a função administrativa, mas de maneira atípica. Banca falou para você que é só executivo? Está errado. Falou que é típica dos três? Está errado. Ela vai ter que falar dessa forma, que é a função típica do Executivo e atípica do Legislativo e do Judiciário. Então, olha só, nós veremos aí que o direito administrativo ele é direcionado para quê, principalmente? Para a função típica do Poder Executivo e para as funções atípicas do Legislativo e do Judiciário. Então, os três exercem funções administrativas. Eu sei que você vai perguntar isso aqui, então eu já vou adiantar. Ô, Thales, o Poder Executivo não julga, não tem a função de julgar? É discutido, tá? Não vai perguntar em prova. Porque tem gente que fala que sim. Por exemplo, quando está julgando num PAD. O PAD é função administrativa, então não seria. Então viu que a discussão está feita? Então tem essa discussão, eles não vão perguntar, não vai cair em prova para você se o executivo também julga, tá? Não vai dar esse rolo não. Os outros que estão aqui, eles vão perguntar, principalmente esses pedacinhos que nós estamos trabalhando. Show de bola, me acompanha, chega mais e agora sim. Vamos fazer uma base bem sólida, bem bacana para o teu estudo ficar bonito e dar tudo certo nos tópicos futuros. Ó, isso aqui cai em prova isoladamente e se você arranhar nessa parte de começar a ver,
vai dar rolo, vai dar tudo errado. Lá na frente vai fazer falta, lá na frente o estudo não vinga. Então vamos com bastante atenção, bastante calma, bastante determinação aqui, deixar bem bonitinho, bem esquematizado. Quem que é a administração pública? Vamos falar agora da organização da administração pública. Adianta eu falar para você que tal coisa se aplica para a administração pública se você nem sabe quem que é ela? Por isso que a gente começa com esses tópicos. Olha só, como pode chegar e cair em prova. Chega e fala aí para você que a administração pública são aquelas pessoas que exercem a atividade administrativa, ou que quem exerce a atividade administrativa é considerada administração pública. Tá doido? Tá errado. Não é esse o critério que nós utilizamos, não. Não importa quem está exercendo a função. A administração pública é quem a lei define. A lei diz para nós quem é a administração pública. Aqui nós utilizamos o critério, ou nós dizemos que estamos falando de administração pública no sentido formal, subjetivo ou orgânico. A administração pública é quem a lei define. Não interessa se tem outra pessoa prestando atividade administrativa. Não interessa. A administração pública é quem a lei diz ser administração pública. A gente trabalha aí o decreto 267, também o artigo 37 da Constituição Federal, e chegamos na conclusão que eu já vou pôr no esqueminha ali. Mas olha só, já te adianto isso. Aqui nós temos um rol taxativo, coisa que a gente vai ver em vários momentos. O que é rol taxativo? O que é rol exemplificativo? No rol taxativo, a lei taxa. Se eu falo que é um rol taxativo de 4 hipóteses, são somente essas 4 hipóteses e mais nenhuma. Se eu falo que é um rol exemplificativo de 3 hipóteses, a lei está nos dando 3 exemplos. Você pega só um exemplozinho no ar aí. A 8666 de 93, no artigo 25, quando fala de inexigibilidade da licitação, nós temos um rol exemplificativo. A lei nos diz, 3 exemplos. Então, se eu falo que é um rol taxativo, pode ter outro? Não, só aqueles casos. Se eu falo que é um rol exemplificativo, a lei está nos dando exemplos, podem ter outros. Aqui em administração pública, a lei definiu de forma taxativa. Ela chegou para a gente e falou o seguinte, a administração pública são somente essas 8 pessoas e mais ninguém. Então, quando nós falamos de administração pública, nós temos apenas essas 8 pessoas e mais ninguém. E aqui a gente tem uma divisãozinha entre administração pública direta e indireta. Então nós temos 4 em cima e 4 embaixo. 4 entes da direta e 4 entes da indireta. Vamos entender como funciona. Primeiro vamos começar pelos entes da administração direta. A administração direta é o poder público constituído. Aqui, efetivamente, nós temos o poder público. Nós temos aí a União, os estados, o DF e os municípios, os entes federados, as pessoas políticas, os entes políticos. Vamos trabalhar sinônimos? Chega mais. Olha só. Esses 4 aqui, eles podem ser chamados em prova de entes federados, de entes federados. Também podem ser chamados, que é mais comum aqui, de pessoas ou de entes políticos. Podem ser chamadas de pessoas políticas ou de entes políticos. Por que, Thales? Depois a gente vai ver o porquê desse nome. Importantíssimo decorá-lo, hein? Importantíssimo. Então aqui a gente está olhando o quê? Para o poder público constituído. Aqui a Constituição Federal chegou e falou, tá ligado? Vocês são os centros do poder, vocês que irão exercer aí o poder público. Só que é o seguinte, é um abacaxi muito grande para ser descascado sozinho, não dá. Eles não dão conta de fazer tudo sozinho. Então quando a gente fala poder público, ente federado, pessoa política, quem tem que prestar os serviços públicos são eles. Esses 4 aqui, União, Estado, DF e os municípios. Mas não dá para fazer tudo sozinho, é muita coisa. Então eles podem criar outros entes para auxiliá-los. Então nós temos aqui os entes da direta e eles poderão criar esses entes da indireta para auxiliá-los. A gente vai falar depois disso aqui, mas precisa de lei. Isso aqui sempre será feito por intermédio de uma lei. Depois a gente trabalha com um pouquinho mais de calma. Mas olha só, quem então é o centro do poder? Isso é essa galera aqui. Mas eles podem criar outros entes para auxiliá-los. Quem são esses entes que eles podem criá-los para auxiliá-los? A administração indireta é a fase. Eu vou usar a fase agora, que depois de um tempo você não precisa usar mais essa ordem, não. A ordem correta eu gosto de uma outra, mas só para decorar quem é a fase, para ficar mais fácil. Porque depois isso aqui que você decora, é tipo assim, eu tenho que chegar para você e fazer o seguinte, o que é isso? Você fala, nossa, deixa eu olhar no meu material. Aí você vai lá e fala, isso aqui, deixa eu ver, isso aqui é um sapato, é um boné, não, isso é uma caneta. Que cor que é essa caneta? Aí você fala, rapaz, eu não lembro, deixa eu ver no meu resumo. Não precisa. Porque você já sabe, você tem uma caneta preta. Se for daltônico, vai ser preta também. Deu tudo certo, deu tudo bonito. Então, você não precisa, porque já ficou no teu dia a dia. Isso aqui também vai entrar no teu dia a dia, porque é um conceito padrão, tá? É uma coisa padrão que você vai acostumar. Eu vou usar o termo fase só para auxiliar no comecinho, depois não precisa mais não. Mas quem é a fase? Nós temos as fundações públicas, as autarquias, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Olha só,
qualquer um desses 4 entes poderá criar qualquer um desses 4 para o desempenho das suas atribuições, que depois a gente fala um pouquinho melhor disso. Mas olha só então, quem é a administração pública? Essas 8 pessoas, a direta e a indireta. Mas a administração indireta também tem alguns sinônimos, fica de olho. Esses entes aqui da indireta que nós estamos olhando, eles podem ser chamados de pessoas ou de entes administrativos. Eles podem ser chamados de entes administrativos. Fica de olho que às vezes vem pegadinha trabalhando isso aqui, a galera cai tudo igual um bando de patinho, que não presta atenção. Não presta atenção. Olha como é fácil. Já vou te mandar agora os Paranauê para você resolver a questão, para você ver onde que vai ter muita pegadinha. O tópico é fácil, mas a pessoa se embanana, a pessoa se embola, a pessoa bisonha na hora da prova e faz força para errar. Então, olha só, quando eu utilizo o termo administração pública, eu estou falando de quem? Dos 8. Quando nós utilizamos o termo administração pública direta, eu estou falando de quem? Desses 4. Se é utilizado o termo pessoa política ou ente federado, estamos falando de todo mundo? Não, estamos falando da direta, desses 4. Se é utilizado o termo entes administrativos, a gente está falando de todo mundo? Estamos nada. Estamos falando da indireta. Então, o primeiro passo nas questões, a gente vai treinar bastante isso também, é o quê? É identificar de quem a banca está falando. Você vai dar um passinho para trás e vai dar uma olhada. Ela está falando da administração pública? É a direta? É a indireta? É só a autarquia? Tem que ver, porque cada um tem uma regra específica. E se ela fala que é todo mundo e é uma regra que é só de um, a questão provavelmente estará errada. Então a gente vai treinar muito isso. Primeiro passo, então, primeira coisa fundamental, ver de que a banca está falando e grifa, marca, para não cair em pegadinha, porque reparou como tem várias formas de falar a mesma coisa? Se eu falo de algo que serve só para eles, só para cima, e uso o termo administração pública, tá errado, porque eu desrespeito aos 8. Então, resumindo rapidinho para a gente partir para a próxima parte. Olha só, quem é a administração pública no Brasil? Quem desempenha uma atividade administrativa? É quem a lei define. Nós temos a administração pública direta e a indireta. Todos esses 8 entes configuram a administração pública. Fica ligado de verdade na conceituação, hein? Nos sinônimos. Isso aqui, a banca trabalha muito, qualquer banca, tá? É muito comum, pega muita pegadinha, tem muita pegadinha mesmo que detona com a galera. Fica de olho para não bisonhar, porque depois dói quando você erra um negócio desse. Mas contigo não acontece não. Já está preparado, vamos ficar ligado em todas as maldades de prova para você não cair em pegadinha alguma. Chega mais, bora falar um pouquinho da administração pública direta. A administração pública direta, aqui em direito administrativo, é bem fácil. Por quê? Porque as regras são as mesmas para eles. Em constitucional, que eles têm competências diferentes e tal, é outra coisa, né? Agora, para a gente aqui, é um pouco mais fácil. Primeira coisa, quem que é a administração direta mesmo? União, Estados, o Distrito Federal e os municípios. Tá, por que você repete tanto toda hora? Decoreba. A decoreba vem com a repetição. Você vê uma, você vê duas, você vê três, você vê quatro, você vê cinco. Aí chega uma hora que o troço entra na tua cabeça. É assim que funciona, tá? Muita decoreba, muita repetição, que você vai absorver o conteúdo. Primeira coisa. Todos os entes da administração direta são pessoas jurídicas de direito público. Vamos entender isso? Vem cá. Se eles são pessoas jurídicas, eles têm personalidade jurídica? Tem, né? Falamos esse conceitinho. Se eles têm personalidade jurídica, eles têm patrimônio próprio, eles têm capacidade processual? Tem. Eu nem precisaria escrever, vou escrever para cumprir tabela, para ficar bonito no teu material. Mas se eles são pessoas jurídicas, eles possuem o quê? Patrimônio próprio. Eles têm personalidade jurídica. Se eles são pessoas jurídicas, eles possuem capacidade processual. Eles podem ser autores ou réus em um processo judicial. Então fica de olho, hein? Eu estou escrevendo para cumprir tabela, você não precisava. Porque se você entendeu aquele conceito que a gente trabalhou, vai de brinde, olha como fica bacana. E são os 4 pessoas jurídicas de direito público. Tem vários reflexos lá na frente isso daqui, mas por enquanto decora só dessa forma, tá? São pessoas jurídicas de direito público. Já dá para ver que as regras aplicadas para eles pesa mais para o lado do direito público. Então, primeiro detalhe, todo mundo tem tudo isso aqui? Tem. Os 4 são direito público? São. Show de bola, já era. Aqui é mole, aqui não tem discussão. Entre eles, não há hierarquia e não há subordinação. Um não manda no outro. Olha o exemplozinho que eu sempre gosto de trabalhar. Ó. Vem cá, são pessoas jurídicas? São. Quem é pessoa jurídica tem personalidade jurídica? Tem. Quem tem personalidade jurídica tem patrimônio? Quem tem patrimônio tem uma casa? Patrimônio posso sacar uma casa? É uma casa. Então, a gente tem aqui, eu vou fazer um desenho aqui, uma casona grandona, uma casona fodarástica, uma mansão muito da hora. Aí tem aqui uma casa um pouco menor.
uma casa um pouco menor, e aqui tem uma barraquinha. É uma barraquinha fuleira, mas a pessoa mora lá, é a casa dela, e, como diz o ditado, a casa de um homem é o seu castelo, não é? É lógico, é bem isso daí. Então vem cá. Isso aqui é um quarteirão, tem 3 casas. Esse que é da casa grandona manda no da casa média, que manda no da casinha? Manda nada, cada um manda na sua, não interessa o tamanho da casa, cada um manda na sua. Pode ser uma casinha, mas ele que manda naquela bagaça, a casa é dele. Aqui é a mesma coisa. Não é porque a União é maior zona que ela manda no Estado, que manda no DF, que manda no município. Mas agora nós estamos em uma aula de direito, olha que bonito, a gente não fala mandar, mandar é feio. A gente utiliza o termo hierarquia e subordinação. Então, entre eles, tem hierarquia e subordinação? Tem nada. Se eles são pessoas jurídicas, um não manda no outro. Eles são o quê? Independentes e autônomos. Então, ó, palavrinhas vedadas por enquanto, hein? Entre eles não tem hierarquia e entre eles não tem subordinação. Um não manda no outro. Não tem. Cuidado com isso, hein? Não tem. A relação que existe entre eles é uma relação de independência e colaboração. Eles são independentes e trabalham de forma a colaborar com a boa prestação dos serviços públicos. Primeira coisa, fica de olho nisso aqui, senão vai dar zica em prova. Fica de olho, não há, e os 4 são pessoas jurídicas de direito público. É muito fácil, fala sério, tem que ver várias vezes, tá? Olha só, eu sei que às vezes assusta, porque é muita informação, é muito conteúdo para quem está vendo às vezes pelo começo, mas faz parte, é comum, tá? Entra no vocabulário, vai ficando cada vez mais fácil. Nunca assuste, nunca desanime, porque aqui é bastante coisa, mas ó, tá esquematizado certinho para você decorar. Então tem que ver uma, tem que ver 2, tem que ver 3, vai estudando, que a hora que você perceber, tá fácil, ficou óbvio, ficou tudo muito óbvio. Beleza, então, cuidado. Direito público, não há hierarquia, não há subordinação, tem patrimônio e tem capacidade processual. E eles são todos autônomos. Está na Constituição Federal. O que é autonomia? Autonomia é uma liberdade. Eles têm autonomia política. O que é autonomia política ou capacidade política? É a capacidade para legislar. Eles podem criar leis. Eles podem criar leis. Essa é uma diferença muito grande entre os entes da direta e o da indireta. Enquanto os entes da direta, União, Estado, DF, município, podem criar leis, podem legislar, têm capacidade política, a indireta pode não. A indireta não pode, cuidar dessa distinção também. Eles também têm autonomia administrativa, que é se de auto-administrar, e também autonomia financeira, eles cuidam do seu próprio dinheirinho, dos seus bens. Então eles possuem autonomia, eles possuem independência, mas eles não têm soberania. Soberania eles não possuem. Aqui, na administração direta, é que nós temos a divisão entre os poderes da República, entre os poderes do Estado. É aqui, ó, na direta, que existe a tripartição dos poderes, a divisão entre poder legislativo, executivo e judiciário. Olha como funciona, olha só. Vamos pegar a União, beleza. A União tem o seu poder executivo, o seu poder legislativo e o poder judiciário. Tem o poder executivo federal, o poder legislativo federal, Câmara, Senado, e tem o poder judiciário federal da União. Reparou então que nós pegamos um ente, que é esse centro de poder, e dividimos aqui nos 3 poderes? Beleza. Os estados, a mesma coisa. Nós temos o poder executivo estadual, o legislativo estadual e o judiciário estadual. A mesma coisa, tá? Tem o governo do estado, tem o poder legislativo do estado, a Assembleia, tem o poder judiciário do estado, os tribunais de justiça. Então nós temos essa divisão. E o DF? Também existe. É o município? Opa, único cuidadinho aqui, tá? O município, ele tem seu poder executivo, não tem lá prefeitura municipal, não tem lá tudo que você viu prefeito bonitinho? Então, tem o poder legislativo, não tem a Câmara de Vereadores? Tem. Já viu alguma vez o tribunal do município? A não ser que você mora num município muito doido, não existe. Por quê? Não existe poder judiciário municipal, tá? Então tem tudo para todos, menos judiciário municipal. Tem essa divisão. A única coisa para ficar mais fácil de memorizar é o quê? Que não tem judiciário municipal. Não é algo muito cobrado, mas só para não cair em questão bizonha. Então fica de olho nessa parte aqui da organização da administração direta, que é muito importante, é muito cobrado, não pode ter em prova. Bora lá para outro quadro. Olha só. Como funciona, então, essa parte da organização que a gente está vendo? De um lado, nós temos aqui a administração direta. A gente acabou de ver isso, né? União, Estado, Distrito Federal e os municípios. Só que, às vezes, é muita coisa para fazer sozinho. Eles vão fazer o quê? Descentralizar. Eles vão criar um outro ente para auxiliá-los. Eles vão criar algum ente da administração indireta. Nós temos aqui, ó, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Qualquer um desses 4 entes pode criar qualquer um daqueles 4. Então pode ter uma autarquia federal, estadual, municipal, uma fundação pública também. Então qualquer um desses 4 cria qualquer um daqueles 4. Mas como que eles criam, Thales? Vai ter um ato? Vai ter um decreto? Nenhum dos dois.
para que eles existam, tem uma coisa que é indispensável, que é a lei. Depois a gente vai trabalhar quando a lei cria, quando a lei autoriza a criação. Segura, calma, paciência. Mas no primeiro momento você tem que decorar isso, ó. Tem que ter lei. Não existe nenhum ente da indireta sem lei específica. Por isso, é correto sim afirmar que a criação dos entes da administração indireta está submetida ao princípio da reserva legal. Que bicho é esse? É um bicho muito fácil, muito simples. Fica cuidado para não errar em prova, fica de olho. O que é a reserva legal? É que algo para ser feito está reservado à lei. Se eu falo que é reserva legal, é porque a lei vai fazer isso daí. Não pode um decreto, não pode um ato administrativo apenas. Tem que ter uma lei criando ou uma lei autorizando a criação. Então a direta, por intermédio de uma lei, cria os entes da indireta. Princípio da reserva legal. Então fica de olho aí nesse nomezinho do princípio da reserva legal, que é algo muito fácil, muito simples e confunde a galera. Se eu falo que é reserva legal, está reservado à lei. Somente a lei pode fazer aquilo. Então somente por lei que pode haver a criação de algum dos entes da indireta. Mas olha só, a direta vem e criou o ente da indireta, então ela manda naquele ente. Em direito, mandar é hierarquia e subordinação. Errado. Olha só isso aqui, fica de olho. Nós vamos ver o seguinte, ó. Todos os entes da administração indireta são pessoas jurídicas. Se eles são pessoas jurídicas, eles têm personalidade jurídica? Tem. Eles têm patrimônio próprio? Tem. Tem capacidade processual? Tem. Então eles também vão ter toda aquela autonomia. Se tem patrimônio próprio, tem uma casinha? Tem. Então a indireta aqui, ó, ele tem a sua casinha. Da mesma forma que a direta. E uma casa manda na outra, porque ter patrimônio, ter personalidade jurídica é ter uma casa. E quem tem casa manda na casa do outro? Não manda nada. Cada um manda na sua casa. Aí chega e faz o seguinte, ó. A União chega e fala o seguinte, eu não vou cuidar de velho não, cuidar de velho é chato, dá trabalho. E auxílio previdenciário também não quero. Eu vou criar um ente da indireta para me ajudar. E crio uma autarquia federal. Estamos falando do INSS. Então, essa atribuição, em um primeiro momento, era da direta. Mas ele foi lá e criou um ente da indireta, uma autarquia, o INSS, e transferiu para ele a prestação daquele serviço público. Beleza. Mas, como esse ente da indireta é uma pessoa jurídica, ele não está hierarquizado. Então, toma cuidado. Nessa relação entre eles, não existe, não tem nem hierarquia e nem subordinação. Não tem hierarquia e não tem subordinação. Um não manda no outro, ele não manda. Então vai falar em prova que isso aqui, ó, tá hierarquizado, tá subordinado. Fica de olho que é mentira, é pegadinha. É o seguinte, olha só. Vou dar uma casa. Você chega lá, proprietário, esse é o proprietário, fala, eu dar uma casa, quero alugar essa casa aqui. O proprietário, bem chato, ele chega e fala, ó, nessa casa é para morar apenas uma pessoa, não pode ter mais ninguém, para uma pessoa, não pode ter bagunça, não pode ter festa, não pode ter droga, não pode ter comércio, não pode ter nada, nem bicho. Comportamento. O cara fala, não, que isso? Sou pessoa boa, vou alugar a casa ali, nossa, só do bem. E alugou a casa. Alugou com essa finalidade, residencial para uma pessoa sem bicho. Na hora que o dono da casa dá uma olhada, aquele puto tá tocando terror. Tem 37 pessoas morando lá, festa 24 horas por dia, suruba toda hora, todo mundo bêbado, até bicho no meio do rolo, tá virado no inferno aquilo, até tráfico tá rolando lá dentro. Opa! Foi alugado com uma finalidade, está sendo exercida uma finalidade diversa. Aí sim ele pode ir lá e fazer uma forma de controle. Trazendo isso para o direito administrativo agora. A mesma coisa. O dono da casa manda na casa alugada, ele chega e fala, vamos, levanta, acorda, limpa a casa, estuda a cozinha. Não, ele não manda. Ele não manda. Não existe hierarquia e subordinação. Então, nessa relação, não há hierarquia e subordinação. Entretanto, esse ente da indireta, ele está vinculado às finalidades para as quais ele foi criado. Vem cá. O INSS não foi criado para cuidar de velho, assim, por assim dizer? Foi. E o INSS despirocou, ficou doidão. Ele falou, vou entregar carta, que entregar carta dá dinheiro pra caramba. Tá doido? Não pode. Ele está fugindo às suas finalidades. Ele está, então, vinculado às finalidades para o qual foi criado. Ele não pode fazer uma outra coisa. Então, a relação que existe entre eles não é de hierarquia e subordinação. É uma relação de vinculação. Esse é o termo correto, ó. É uma relação de vinculação. Esse ente da indireta está vinculado aos fins para o qual foi criado. Aí é o seguinte, a direta, então, não manda, não é hierarquia e subordinação, mas ela fica ali, ó, ela fica de olho para ver se esse ente está cumprindo os fins para o qual foi criado. E isso possibilita que a direta faça uma coisinha chamada tutela administrativa, que é o quê? Ficar ali, ó, é ficar controlando a indireta. Essa tutela administrativa possibilita uma coisinha denominada controle finalístico. É o controle dos
fins. Olha que bacana. É o controle dos fins para o qual ele foi criado, que tem um sinônimo na área federal determinado de supervisão ministerial. Voltando então, isso aqui tem que tomar cuidado para não cair em pegadinha de prova, hein? Perguntinhas. Entre a direta e a indireta, tem hierarquia e subordinação? Tem nada. Tem relação de vinculação? Aí ficou bonito. É uma relação de vinculação ao quê? Aos fins para o qual foi criado. O nome disso é autotutela? Não é não. Cuidado que é uma outra coisa. O nome disso é tutela administrativa. A tutela administrativa possibilita o controle finalístico ou a supervisão ministerial. Isso é comum a todos eles, tá? Então fica de olho. Cuidado principalmente, ó, com a hierarquia que cai bastante em prova. Isso é aplicado de forma ampla, as distinções a gente vê em outros momentos, mas isso aqui é uma regrona geral e que desmorona na tua provinha. Quer ver? Acompanha comigo aí nos exercícios. Entre as pessoas da administração indireta e os entes federativos que as instituíram ou que autorizaram sua criação, inexiste relação de subordinação, havendo entre eles relação de vinculação, que fundamenta o exercício do controle finalístico ou tutela. Correto, show de bola, maravilha, é isso aí mesmo. Olha só, entre a direta e os entes da indireta que por ela foram criados, tem hierarquia e subordinação? Tem nada, não tem. O que existe entre eles é uma relação de vinculação, está vinculada aos fins para o qual foi criado. O nome disso, tutela administrativa, controle finalístico ou supervisão ministerial. Da forma que veio, ele trabalhou um pouquinho diferente, mas os mesmos termos, tá? Então fica de olho, bate bem forte nessa conceituação, ó, show de bola essa, marca como correta, bora fazer mais uma. Verifica-se a existência de hierarquia administrativa entre as entidades da administração indireta e os entes federativos que as instituíram ou autorizaram sua criação. Na mesma esteira, mas essa está errada, essa ficou mole, né? Falou que entre a direta e a indireta tem hierarquia e subordinação. Mentira, não tem não. O que tem uma relação de vinculação, tutela administrativa, controle finalístico, supervisão ministerial. Vai repetindo que você vai decorar tudo ó, rapidinho. Próxima. Os municípios, assim como os estados-membros, poderão ter sua administração indireta em razão da autonomia a eles conferida pela Constituição Federal. Correto, show de bola também, tá? Como a gente viu, qualquer um daqueles 4 entes da direta, União, Estado, DF e município, pode criar qualquer um daqueles 4 da indireta, autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade, economia mista. Show de bola, correta também. As autarquias só podem ser criadas por lei. Correto, fácil demais. A gente nem falou direito ainda da criação da indireta, mas a gente sabe o seguinte, para que a direta crie qualquer um da indireta tem que ter o quê? Lei, princípio da reserva legal. Então, para que qualquer um daqueles 4 da indireta existam, tem que ter antes o quê? Uma lei. A lei que cria ou a lei que autoriza, mas é conversado em outro momento. Mas a lei sempre haverá. Marca como certo. Próxima. Em virtude do princípio da reserva legal, a criação dos entes integrantes da administração indireta depende de lei específica. Correto, é isso aí mesmo. Princípio da reserva legal. Para que qualquer um desses 4 entes da indireta existam, tem que ter o quê? Uma lei específica. Então, a direta, por intermédio de uma lei, criará os entes da indireta, princípio da reserva legal. Calma que a parte de criar, autorizar a criação é uma outra coisa, mas a lei sempre é necessária, princípio da reserva legal. Fala sério, muito fácil, né? Agora, direcionamento, é só chegar em prova, estudar a bundinha na cadeira e brilhar, que vai ver que não tem rolo não. Valeu, grande abraço, até a próxima aula.